Conhecem Louis Armstrong cantando com a digníssima e fenomenal Ella Fitzgerald? Ella Fitzgerald. Conhecem? Muito bom. Vamos lá, ao som de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, Heaven, vamos falar hoje sobre sistemas totalitários ou governos totalitários europeus, especificamente fascismo italiano e nazismo alemão. Primeiramente, nós vamos falar sobre o fascismo italiano, que vai surgir primeiro do que o nazismo alemão, certo? O fascismo italiano, o próprio nome está dizendo, surgiu na Itália. Foi um partido criado por Benito Mussolini, que na sua juventude, pasmem, era socialista por influência do seu pai, certo? Só que por causa de desavenças de opiniões relacionadas à Primeira Guerra Mundial, Mussolini achava que os socialistas deveriam apoiar a guerra, ingressarem na guerra. Os socialistas falavam que a Primeira Guerra era um problema capitalista, motivado pelo imperialismo, e Mussolini foi para a guerra e cortou os laços com o socialismo. Mussolini foi para a guerra e cortou os laços com o socialismo. Ok? Em 1919, quando termina a guerra, Mussolini, muito revoltado com as conclusões, com os resultados da guerra, ele funda o Partido Fascista Italiano, ok? A Itália, ela vai ter uma participação muito controversa na Primeira Guerra Mundial, porque ela inicia ao lado da Tríplice Aliança e termina ao lado da Tríplice Entente. Porque ela sai no meio da guerra, porque ela estava vendo que era prejuízo para ela sai, mas ela é convidada a retornar ao lado da Tríplice Entente com a promessa de que ao fim da guerra, caso a Tríplice Entente ganhe, ela conseguiria territórios, colônias. A guerra termina e a Itália fica a ver navios e entra numa crise muito grande financeira, porque, afinal de contas, participar de uma guerra é muito custoso, certo? Então a Itália sai meio rancorosa da crise. Ou melhor, a Itália sai meio rancorosa da Primeira Guerra Mundial. Ok? E o Partido Fascista, fundado já em 19, ele vai ter a premissa de perseguir, de protestar contra os socialistas, anarquistas e comunistas, que ao final da guerra eles passam a ter muita influência na Itália, principalmente o Partido Anarquista, certo? Então o Mussolini começa a criticar esses partidos, e Mussolini vai receber apoio dos empresários, dos donos de grandes comércios, de grandes indústrias, porque esses empresários, a burguesia, eles estavam com medo que, se caso os socialistas tomassem o poder na Itália, eles poderiam perder as suas empresas, as suas indústrias, os seus comércios, né? Com medo do que aconteceu na União Soviética, na Rússia, se tornando União Soviética. Tá? Porque quando a Revolução de 1917 ela é concluída, ela tem êxito, as indústrias foram estatizadas, muitas delas. Então, o empresariado, os industriais, os grandes comerciantes alemães vão apoiar Mussolini, vão apoiar o fascismo por medo do que aconteceu na Rússia, acontecer também na Itália. E o fascismo ele vai ficar muito robusto, né, com o apoio dessa classe ou dessas classes, certo? Promovendo uma grande, como eu posso dizer,
uma grande não, né? Promovendo ao partido fascista o acesso a 32 cadeiras no parlamento, nas eleições, certo? Nas eleições de 1922, vai promover o acesso a 32 cadeiras, ou seja, a influência vai crescer muito do partido fascista dentro do Congresso italiano, fazendo com que Mussolini avance para uma próxima estratégia. Ele vai testar a influência do fascismo italiano na Itália, convocando a Marcha sobre Roma em 1922, que vai ser um tremendo sucesso. Esse sucesso vai assustar o rei Emanuel III, ou melhor, Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália naquela época. Ele vai ficar temeroso com esse crescimento fascista e vai ter uma ideia: eu vou convidar a Benito Mussolini a ser o meu primeiro-ministro. Só que nessa atitude, o rei Vítor Emanuel III, ele vai se enfraquecer. Ele vai promover o seu próprio enfraquecimento, porque com Mussolini se tornando primeiro-ministro, o rei ele vai se tornar numa simples peça decorativa no governo e no governo italiano. Ok? Beleza. Em 1924, o Partido Fascista vai ter um desempenho ainda mais nessas eleições, ocupando 65% das cadeiras do Congresso. E nisso, Mussolini vai ter a faca e o queijo na mão, imobilizando totalmente o rei. O rei vai ser colocado fora de escanteio, não vai destroná-lo, mas vai colocar para fora de escanteio, e Mussolini começa a perseguir seus opositores. Os outros partidos que não fosse o Partido Fascista serão fechados, e Mussolini governará livremente a Itália, ok? Se tornando a grande figura, o grande manda-chuva da Itália, ok? Em 1925 a Itália se torna totalitário, existindo apenas um partido, tá? E a título de curiosidade, a Itália, o fascismo ele vai ter um governo interessante, vai melhorar a economia, vai promover melhora na economia italiana, né? O desemprego vai cair, certo? O fascismo ele vai elaborar uma estrutura que vai beneficiar muito o trabalhador, uma estrutura jurídica de proteção aos trabalhadores, que vai ser a Carta del Lavoro, né, que traduzida é a Carta do Trabalho, que vai ser copiado por Getúlio Vargas aqui no Brasil, que vai ser a nossa CLT, não é? E ele vai ter uma sacada muito interessante, onde ele vai acabar com uma certa rixa que existia entre o Papa e a Itália. Por quê? A Itália ela foi formada entre 1871 e 1872, certo? Os principados, os reinos italianos, eles vão se juntar e formar a Itália. Só que o Papa nunca foi a favor dessa união, porque essa união enfraquecia o Vaticano, certo? Então, o Papa ele sempre foi contra a formação da Itália, do Estado italiano. Só que Mussolini, para atrair o apoio do Papa, o que ele vai fazer? Ele vai criar a Concordata de Latrão. O que vai ser a Concordata de Latrão? A Concordata de Latrão vai transformar o Vaticano em um Estado independente, mesmo dentro de Roma, né? O Vaticano vai se transformar num Estado independente, num minúsculo país, cujo o seu representante, o seu chefe de Estado, vai ser o próprio Papa, certo? E com essa estratégia, Mussolini atrai o apoio do Papa, né? E um apoio importante, já que a Itália é um país extremamente católico. Professor, você vai falar das características do fascismo? Mas eu vou fazer uma comparação lá no final da nossa aula com nazismo e fascismo, e a gente vai ver as características de um de outro. Por que eu vou fazer isso? Porque, na verdade, as semelhanças são muitas. As diferenças são detalhes. Ok? Beleza. Agora nós vamos pro
nazismo italiano não, nazismo alemão. Beleza. O nazismo alemão, ele vai ser um filho do fascismo, certo? Porque Hitler, num determinado momento, ele vai na Itália, vai conhecer o fascismo e vai trazer os principais elementos para poder articular melhor as perspectivas nazistas, ok? Beleza. O nazismo alemão, assim como o fascismo italiano, eles vão surgir de uma, como eu posso dizer, de um descontentamento com o fim, não com o fim da Primeira Guerra Mundial em si, mas com as consequências da Primeira Guerra Mundial, especificamente o Tratado de Versalhes, que transformou a Alemanha num país quase que, não vou dizer miserável, mas com problemas econômicos enormes. Porque, basicamente, a Alemanha ela foi o pato da Primeira Guerra Mundial. Ela teve que pagar todas as indenizações da Primeira Guerra Mundial praticamente, né? Então, além de ter gastado milhões e milhões com a guerra, ela teve que pagar milhões e milhões e milhões ao final da guerra. E ainda viu todo o seu parque industrial ser desmontado, né? Ser absorvido pelos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, os países da Tríplice Entente, perdeu as suas colônias para esses países também, ou seja, ficou numa situação muito ruim. Então, o final da Primeira Guerra Mundial proporcionou, criou um sentimento de revanche, um sentimento revanchista na Alemanha, ou seja, eu vou dar o troco da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer na Segunda, ou no início da Segunda, certo? Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1919, vai ser criado o Partido dos Trabalhadores Alemães. Olha só, o PT da Alemanha. Vai ser criado o Partido dos Trabalhadores Alemães, que vai ser composto basicamente por ex-soldados alemães que lutaram na Primeira Guerra Mundial. E Hitler vai ingressar nesse partido. Só que Hitler, por causa da sua oratória, ele vai conseguir muitos aliados no Partido dos Trabalhadores Alemães, a ponto dele se tornar o líder do partido. E quando ele se torna o líder do partido, e nesse interim ele vai visitar e vai conhecer, nesse interim, ele não vai visitar ainda, mas ele vai mudar a perspectiva do Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele vai fazer com que o partido ele se torne mais agressivo nas suas propostas, né? E em 1920, Hitler troca o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? E o nazismo ele nasce da junção dessas duas palavras, nacional socialista, nazismo, certo? O Partido dos Trabalhadores Alemães é fundado em 19, mas muda o seu nome em 1920, né, por Hitler, e se torna Partido Nazista, ok? Beleza. Com o final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a renúncia do imperador da Alemanha, é instituído na Alemanha pelos vencedores, certo? Uma república que vai ser batizada da República de Weimar, que vai ter como presidente um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, o Marechal Hindenburg, certo? E esse Marechal, a República de Weimar, ele vai receber ajuda, principalmente dos Estados Unidos, para se reerguer. E vai até a passos lentos e se reerguendo aos poucos. Hitler, em 1923, ele
impressionado com o sucesso fascista em 22, com a marcha sobre Roma, ele vai elaborar, organizar a marcha sobre Berlim. Né? Só que a marcha sobre Berlim, muito pelo contrário do que aconteceu em Roma, ele não vai ter sucesso. Hitler vai ser preso, certo? E a estratégia vai entrar pelo cano, certo? Vai entrar pelo ralo, certo? E na prisão, Hitler ele compõe o livro Mein Kampf, que vai ser a Bíblia nazista, né? Que vocês podem ter acesso na internet. Eu acredito que tem acesso em livrarias, não, porque é proibido, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei em outros estados, mas no Rio de Janeiro é proibido a edição do Mein Kampf, tá? Isso muito por lobby judeu, tá? Então a tentativa vai ser frustrada ali. Hitler vai ser preso por um período pequeno de tempo, tá? E a crise em 1929, que nós estudamos na aula passada, ela vai fortalecer muito esses dois partidos, tanto o partido fascista na Itália quanto o nazista na Alemanha. Por quê? Porque o mundo, o capitalismo liberal, o liberalismo, ele vai cair em descrédito. E esses partidos eles vão atacar não só o comunismo, mas também o capital liberal. Vai falar que não serve. E nisso eles vão ganhar muito apoio, né? Porque eles vão combater justamente os elementos que grande parte da população está desacreditada, que é o capitalismo liberal, e vai combater também o comunismo, que a classe rica, os industriais, os grandes comerciantes temem, certo? Então eles vão ganhar um apoio importante na população, tanto da Itália quanto da Alemanha. E em 1930, a Alemanha vai conseguir nas eleições ocupar 107 cadeiras no parlamento alemão, certo? Fazendo com que o presidente Hindenburg ele fique com as antenas ligadas. Opa, o nazismo está crescendo na Alemanha, o apoio da população é muito grande, ele pode me atrapalhar. Mas ao mesmo tempo, o comunismo também está crescendo. E na cabeça do presidente, ele vai criar a seguinte estratégia: eu vou nomear Hitler primeiro-ministro, para que Hitler e os nazistas acabem com o comunismo, com os comunistas. Acabando com os comunistas, eu tiro o cargo de Hitler e eu volto a governar a Alemanha sozinho. Só que o presidente nomeia Hitler como primeiro-ministro e logo depois o presidente morre, fazendo com que Hitler, astutamente, acumule as duas funções, de presidente e de primeiro-ministro, certo? E o último golpe, para poder atrair o apoio da população, para poder perseguir os comunistas, que era o grande obstáculo do nazismo, para o nazismo controlar a Alemanha, ele vai forjar o incêndio na Reichstag, né, no parlamento alemão, certo? E vai acusar os comunistas. Aí ele vai conseguir o apoio de que necessita, vai perseguir os comunistas, não só os comunistas, mas todos os opositores do nazismo. Vai prender, vai matar, enfim, e vai de fato passar a controlar a Alemanha, né? E a sua última cartada, né? Nós verificamos que o nazismo vai perseguir, vai criticar os comunistas, o capitalismo liberal, e vai passar a perseguir os judeus, colocando que parte da culpa de que a Alemanha estava passando por crise financeira era por culpa dos banqueiros judeus, que emprestavam aos pobres alemães dinheiro a juros altos e se enriqueciam em cima dos alemães e da economia alemã, né? E nesse contexto ele vai criar as leis de Nuremberg,
que serão leis extremamente preconceituosas que vão não só cercear direitos dos judeus alemães, mas vão passar a perseguir e a criar um certo tipo de segregação, né, na Alemanha, certo? Então, nesse momento, em 1934, o nazismo toma o poder na Alemanha. Agora vamos para as diferenças e semelhanças. As semelhanças são várias. Anticomunismo, tanto do fascismo quanto do nazismo. Antiliberalismo, tanto do fascismo quanto do nazismo. O nacionalismo, você vai ter duas características, certo? Vai ter o nacionalismo fascista e alemão? Vai. Mas o nacionalismo fascista, ele vai ter uma característica própria, ou seja, ele vai exaltar o passado italiano ligado ao Império Romano. Ele quer resgatar para a Itália atual o esplendor e o poderio de Roma. Ele vai exaltar o povo italiano como os herdeiros do poderoso Império Romano, certo? Já o nacionalismo alemão, ele vai ter o elemento da raça, da etnia. Hitler vai falar: a raça por excelência do ser humano é a raça ariana, que é a raça, que é a etnia suprema do ser humano. É o top do ser humano, é a raça ariana. E ela não se deve se misturar com outras. Ela tem que se manter pura, porque ela é o suprassumo do ser humano. Beleza? Outra característica que vai ser do nazismo, que é o antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Mas no fascismo alemão, essa característica ela vai ser imposta pelos nazistas. O fascismo ele não vai nascer com o antissemitismo. Ele vai absorver esse antissemitismo do nazismo. Tá? O culto à personalidade dos líderes, isso você vai ver tanto no fascismo quanto no nazismo. O totalitarismo, que é a existência de um único partido, vai ter no nazismo e no fascismo. Militarismo expansionista, você vai ter no nazismo e no fascismo. A censura também, no nazismo e no fascismo. Agora, o corporativismo você vai ter só na Itália fascista. O que é corporativismo, professor? O sistema político, basicamente, na maioria dos países, eles funcionam. O indivíduo, um voto. Já na sociedade fascista, o que eles almejavam? Que a sociedade se organizasse em corporações. E cada corporação tinha um voto. Ou elegia um representante, ou tinha um voto. Ou seja, ela funcionaria não por indivíduos, mas por corporações. Ok? Então a gente finaliza estados totalitários, nazismo e fascismo. Espero que eu tenha ajudado, ok? Um grande beijo e até a próxima.